Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Me lembrei agora do meu tempo de Assembleia de Deus. Raiz, irmão. Só não sou mais sapatinho de fogo, agora eu sou tênis de fogo. Mas ainda tem uns irmãos aí, sapatinho de fogo, uns que saem fumaça. Pode deixar aí. Glória a Deus. Bom, a pastora falou que ia ter algo diferente e você viu que já começou já bem gostosinho, né? É que sem ele tem jeito não. Ele é e nós não somos. E é bom demais estar na presença dele. Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Logo no capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo. Você pode ficar sentado mesmo, porém com toda reverência a esta palavra que leremos. João 1:46. Holy, 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 holy. Os irmãos estão cantando em inglês. Sim. Não, é João 1:46. É só mudar os dois pontinhos para o lado do 1. Esse é bom também. É 1:46. Isso. Olha aí que coisa boa. Alguém já leu esse versículo? Isso é conhecido, não é? A minha versão diz assim: disse-lhe Natanael. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. A minha é só o início, só que muda. Mas disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus, nós te adoramos nessa casa. E nesta hora eu clamo por mais do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que aqui está. Que os teus filhos estejam sim cativos à tua voz, à tua presença, ao teu querer, à tua vontade. Que nada venha nos roubar essa noite, mas que nós venhamos crescer em conhecimento e mais em vida da sua palavra. Assim eu oro agradecendo desde já, no nome de Jesus. Amém. Essa perguntinha que Natanael fez a Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O título da minha pregação hoje é: pode algo bom vir de você? Pode algo bom vir de você? Olha que coisa. É só parar e pensar. Não precisa me responder, mas hoje, pode algo bom sair de você? Aí você fala: claro, pô. Claro que sim. E estudando um pouquinho referente a essa passagem, para você ver que coisa simples, desde lá de trás, de alguma forma, já existia um certo preconceito, uma certa diferença com aqueles que eram de lugares pequenos, né? De certa forma também o fato, né, de ser ali da Galileia, ali da região da Galileia, né, ser judeu. Mas essa palavra de Natanael, que Natanael era alguém religioso tanto quanto aqueles que faziam parte do Sinédrio, porque os camaradas cresciam na lei, então era dela que eles se alimentavam. Coisa que não é diferente hoje, né? Hoje, quando nós
nos alimentamos da lei, nós acabamos virando um doutor, né? E se não cuidarmos, um juiz, não nosso, mas dos outros. E por que Natanael falou aquilo? Porque Nazaré era uma cidade que não morava 200 pessoas. Era algo bem pequenino. E vivia, vamos dizer assim, na sombra de uma cidade romana que era, bem dizer, o centro, é o que movimentava todas as coisas. Né? O nome era uma cidade chamada Séforis, uma cidade romana próxima, cerca de uns 6 km, né, ali de Nazaré. Então, Nazaré, alguns falavam que era uma cidade administrativa, né, porém, sem peso algum, né, de reconhecimento, a ponto que o nosso Messias nasceu naquele lugar e não houve valor algum sobre ele, justamente só por ele ter nascido num lugar ruim, né? E também por tudo que ele veio fazendo, né? Mas isso é mais para frente. Mas o que eu quero que você pare e pense hoje é que eu gostaria só de fazer com que você pensasse o seguinte: a Bíblia ela sempre nos adverte que Jesus ele é apaixonado pelos pecadores. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então ele ama o pecador. Porém a Bíblia mesmo nos aconselha e nos adverte que ele é totalmente oposto ao pecado, né? Ele abomina o pecado, porém ele ama o pecador. E as coisas engraçadas, né? O senso de humor de Deus é algo assim extraordinário. Porque nós olhamos, se nós pararmos para olhar assim, o primeiro ministério ali de Jesus, né? Se tratando dos 12, né? Depois teve ali o apóstolo Paulo, né? Que acabou ficando 12, porque Judas, né? Foi pro Beleléu. Mas, tirando o apóstolo Paulo, todos os outros discípulos, você parou já para dar uma olhadinha no que eles eram? Você já parou para dar uma estudadinha? Eram tudo gente boa? Tinha uns vacilão lá pro meio, não tinha não? Aí você fala, tinha, pastor, 12? Tinha 12 vacilão lá no meio. Só que é o que eu sou encantado com Jesus. E a Bíblia mesmo, o próprio apóstolo Paulo, lá no livro, se eu não me engano, 1 Coríntios, acho que é 1 Coríntios 1, põe aí, 1:27. 1 Coríntios 1:27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se eu tô... Deixa eu tentar abrir aqui. Foi? Olha lá, ó. Vamos lá. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. Existem outras versões aí. Deixa eu ver aqui na outra minha aqui. Aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E aí você para dar uma olhada, né? É o que eu comecei falando. Se nós prestarmos atenção, os discípulos eram todos desmantelados. Você vê, ó, pela profissão deles, vocês viam que eles não eram nem estudados. Porque naquele tempo, os que eram estudados, eles cresciam aos pés dos mestres, né? Assim como o próprio apóstolo Paulo. A Bíblia diz que a história, né? E a Bíblia diz que ele cresceu ali coladinho em Gamaliel, que era um mestre da lei. Era vamos dizer assim, um professor, né? E ele colado ali, ele
sugava, aprendia. Os outros discípulos, nenhum tinha. Você vê, era pescador, cobrador de imposto, em sua maioria era quase tudo pescador. Um ou outro que saía disso. E aí você presta atenção quando Jesus começa ali o seu ministério. E aí é legal, né? Que você vê um camarada que nada era. E aí você vê que hoje ainda existe isso. Um camarada que nada era, de repente frustrado, né? Por ver, aqui conheceu, como conheceu alguém que vem de um lugar como Nazaré, se dizendo que é ele, né? O Messias, é o mestre, que vê e faz alguma coisa. De certa forma, um preconceito de alguém que nem estudo tinha. Não tinha. Não era aquela coisa assim, doutor da lei, como o próprio apóstolo Paulo era. E aí, Deus começa ali escolhendo, e quando chega, né, que Filipe conhece, e aí Filipe vai falar para Natanael, Natanael fala isso, e o engraçado é que uma coisa simples, e até o próprio Jesus, depois você pode ler na história, que o próprio Jesus, ele fala com Natanael, nossa, só porque eu te vi debaixo de uma figueira, você acredita? Né? Pouca coisa você está vendo, você vai ver coisas maiores ainda. Né? Muitas coisas você vai ver mais para frente. E aonde eu quero parar, queridos? Nós temos que prestar atenção em uma coisa. Você já reparou que assim, quando você, vamos dizer assim, sai da escuridão, né, e conhece Jesus, você se apaixona, você vira aquele que, sabe, você queima na igreja, pode estar cantando, sei lá, havia um homenzinho torto, igual esses dias eu vi uma versão do homenzinho torto, os irmãos tocando numa igreja penteca, o povo rodopiando, filho, pegando fogo, um homenzinho torto. Aí eu falei, poxa, ó, massa, né? E de fato, Deus me fez até lembrar um tempo em que eu estava em consagração, e que às vezes a gente tem aquele termômetro assim, é gostoso música lentinha, né, para vir falando, a gente vir esquentando, como se fosse a música que mexesse. Lógico, né, estudos comprovam que a música ela mexe, né, libera hormônios, tudo. Mas se tratando da presença de Deus, o que te faz sentir ou não é o seu relacionamento com Ele. Se você só consegue sentir a presença de Deus ouvindo uma música, significa que você só é algo de visitação, né? Você só é ali um aluguel, né? Só vem, paga o aluguel, fica um pouquinho e cai fora. Você lembrou, né? Eu lembrei também agora. Então, logo você já entende que tem algo errado nisso, né? Só esquenta com música. E uma vez, queridos, eu, chorão como sou na presença de Deus, uma vez estava uma música, pessoal adorando no seminário com uma música eu acho que era da Nível, sei lá que música que era, mas era música de correr, de dançar. Os caras olhavam para mim e falavam assim, o gordinho não tá bem, cara. Tem alguma coisa errada com esse cara. Porque eu chorava, cara, mas eu tava chorando de uma, sabe, numa proporção assim, o cara falou, morreu alguém e ele não falou. E não era, cara, era tipo assim. Porque, queridos, o culto, muitas vezes a gente acha que nós nos reunimos para receber algo. E o culto nada mais é do que uma prestação de culto ao Senhor. É entrega. Você vem aqui entregar o que você tem. Por que você acha que às vezes, você está adorando, você vê uns glorificando, outros saindo fumaça, e você olha, outros estão assim, ó. Às vezes outro está. Às vezes outro está. E tudo isso é fruto do quê? Você acha que é fruto do quê? Diga aí. Se você não tem nada, é igual quando você vai visitar, por exemplo, eu chamo Elvis, vamos ali visitar uns colegas, você chega lá comigo, você não conhece ninguém, só eu, você vai chegar falando e tal, você fica como? Todo esquisito. Não é? Você não conhece, você não tem intimidade. Logo você vem para a igreja e não tem o que entregar, você faz o quê? Os que
e ora. Aí você vê nego na hora do louvor dobrando o joelho. Vamos orar, erga suas mãos e ora, dobra o joelho, porque não tem nada a oferecer. Aí tira um cochilo de joelho. Pelo menos de joelho a cadeira vai ver que você está fazendo alguma coisa ou não. Mas ninguém. Não é? E tudo isso é reflexo daquilo que somos. E aí fica a pergunta ecoando dentro de nós: pode algo bom vir de mim? Pode algo bom vir de você? Pare e pensa hoje. Hoje, nesse mundo lindo que você vive, se a igreja de Jesus dependesse de você para viver, ela viveria? O que você acha? Teve um dia que eu falei para um jovem, fala, pô, cara, porque a gente sabe, a igreja é de Jesus, correto? Nós somos a igreja de Jesus, ou pelo menos éramos para ser. E aí nós entendemos que a igreja de Jesus é uma igreja que se doa. É uma igreja que se entrega. É uma igreja que não vê esforço, não vê medida para cumprir com o evangelho de Cristo. Você vê, ó, dá uma reparadinha. Depois que houve a conversão dos discípulos, qual deles você viu fazendo? Ah, eu não vou lá não, velho. Ah, canseira. Vocês viram já algum na Bíblia dos discípulos metendo uma dessa? Ah, eu não vou poder ir não, porque você tá ligado, hein? Ah, ó. Ô Jesus não. Ô, imagina, sei lá, Pedro, ligando pros caras, ô Felipe, Natanael, aquela reunião nossa lá, cara, ó, hoje vai miar, porque hoje eu não vou poder estar indo não. E é legal que às vezes nós temos algumas coisas como desculpa para nos parar. Sim ou não? Várias. E se a gente olhar, eu estava olhando o Pedro. Pedro, se nós prestarmos atenção, era um homem casado, tinha no mínimo aí um filho, ou mais. Mas é um cara que continuou. E de quebrada ainda, o cara tão bom, aquele cara foi bom, que curou até a própria sogra. Cara bom. Curou a sogra. Amava Jesus, não amava? Jesus, o quanto nós queimamos em Jesus, mas a minha preocupação é essa. Se a igreja de Jesus hoje dependesse de você, ela está aberta. Ela estaria? Porque eu já vi pessoas até falar a área que o povo... Eu não vou falar que o povo de Jesus, mas que o povo gosta menos de ouvir hoje é qual? Vamos ver se vocês estão comigo. O povo gosta de ouvir tudo, mas quando toca em um assunto... Ô irmão, é mesmo? Você precisa se converter, hein? É o povo, não sou eu não, né? Mas é algo que pega. Pega ou não pega? E aí a gente entende. Eu já ouvi pessoas falar, não, a igreja de Jesus não precisa de dinheiro. Jesus tinha tesoureiro, Messias. Para que Jesus tinha tesoureiro se dinheiro não importa para o ministério dele? E aí? Já parou para pensar nisso? Se não importa, aí a gente pensa, toda a igreja de Jesus gosta de se reunir em algum lugar, sim ou não? Esse lugar depende de luz, sim ou não? Às vezes de água, às vezes de ventinho, cadeirinha, a não ser no Nepal. No Nepal você senta na chão. Mas tirando tudo isso, precisa de... Aí a gente para e pensa, aí agora eu mudo a pergunta. Se a igreja de Jesus fosse um reflexo daquilo que você é, ela se sustentaria? Porque, gente, se tratando de Jesus, eu não posso pegar uma coisa e abandonar outra. Eu tenho que fazer o balaio todo. Sim ou não? Vocês concordam comigo? É um todo.
Não é meio. Bom, eu amo Jesus até aqui. Tocou no meu bolso, não é mais Jesus. Sai para lá. Eu concordo. E eu vivo isso todos os dias. A sua fidelidade ao Senhor independe da vida do outro. Se o outro é fiel ou não, problema de quem? Do outro. Mas a minha escolha de ser fiel ao Senhor me permite viver que a igreja de Jesus não precisa de nada, ela tem tudo. Conseguiu pegar essa? A igreja de Jesus só consegue viver essa realidade que é uma igreja próspera e que tem tudo se ela é fiel ou não. Se ela não é fiel, ela não. É aquela igreja que fica capengando. Você vê, tipo assim, às vezes luta para conseguir uma coisa, às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes consegue, mas estoura ali, pega ali, faz aqui, aí vem fazendo bazar de roupa velha. Aí você fala, caramba, essa é a igreja de Jesus, que loucura. E eu nunca vi, cara, Jesus fazendo um bazar. O tempo que ele tinha era para uma coisa: comunhão com o Pai. E os caras chegavam junto, hein? Chegava junto, pagava imposto, tudo bonitinho. E o porquê que eu estou dissertando essa realidade da importância, né? Se é algo bom de nós. Porque, queridos, se não houver Jesus em nós, nada temos para oferecer a ninguém. Então o questionamento é: pode ir algo bom vir de você? Sim. Se você tiver quem? Jesus. Sim ou não? Porque o próprio Jesus, quando questionaram o bom mestre, ele falou: vocês estão biruta? Bom é o Pai, cara. Eu? Bom é Ele. E, gente, vocês conseguem parar para perceber que de um camarada que traiu Jesus de certa forma, negando Ele, negando o conhecimento dele, foi a partir deste cara que Cristo fundou a igreja dele? Olha que loucura. E por que veio ao meu coração? Porque, como eu falei, quando você se apaixona, eu comecei falando e não concluí. Quando você se apaixona por Jesus, existe algo em você que não te para. Até a primeira queda. Caiu, filho. Para voltar de novo, meleco. É ou não é complicado? E sabe o que é engraçado? Que eu mesmo já, muitas vezes já conversei com pessoas, falei assim: cara, por que você não vai? Aí fala: pô, pastor, porque eu não sou digno. Eu falei: cara, mas quando você foi? Fala para mim um dia que nós fomos dignos de algo, se tratando de Cristo Jesus. Ah, mas eu jejuo, eu faço e aconteço, lululu. Queridos, se isso é para me vangloriar, sabe o que eu tenho de Jesus? Nada. Nós lemos aqui a conclusão do versículo que Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas, tudo. 29 diz: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E aí é onde vem o versículo que minha esposa ama, que Paulo ele fala: olha, nós somos feitos do quê? De barro. Para quê? Para que a essência que há em nós, ela sim seja valorizada. Não é com essas palavras, mas a essência é essa. Por quê, queridos? O dia que o homem acha que ele faz algo, aí é a queda e o coice. Eu já vi homens assim que, cara, tinha um dom de Deus, cara, que eu não sei se morreu com Deus. Não sei. Homem que eu vi, cara, num culto, ele parava assim, ele colocava a mão assim e falava: o quê, Senhor? É isso? Mas desse jeito? Tá bom. Aí ele falava assim: fulano de tal, você está aqui? Jesus, não?
acabou de sair, virou na rua tal, na rua tal, na rua tal. Corre lá na rua e pega o fulano de tal. O cara chegava na porta da igreja e ele falava, você é o fulano de tal, portador do RG, tal. O que o cara ia falar? O cara já vinha urrando. E esse pastor, cara, anos atrás eu tive a notícia que ele tinha morrido baleado. Não sei se deu tempo. Mas aonde que está o cuidado? Se eu me vangloriar daquilo que é de Cristo, aí vem o cuidado. Aonde o próprio Deus nos adverte. Ei, você que está de pé, cuidado, cara. Cuidado para quê? Você não cair. Porque aí você cai, você começa com esse negócio, eu não sou digno. Aí fica, o que vão achar se eu levantar a mão? Mas, pô, eu já fiz tal coisa, eu já fiz outra, agora eu estou nessa situação. Pô, para onde eu vou, para onde deixo de ir? Entende uma coisa, digno você nunca vai ser de nada. Mas existe uma coisa que te alcançou há mais de 2000 anos atrás, antes de você nascer, chamado graça. E todo mundo conhece, pelo menos fala, o significado de graça é o quê? Favor imerecido. Ou seja, não é o que eu faço que faz com que a graça me alcance. Porém, entretanto, todavia, o que eu vivo mostra se a graça me alcançou ou não. Aí você fala, pô, mas cadê a igreja de Jesus que se movimenta, que se doa, que faz e acontece? Aí eu pergunto para você, aonde está essa igreja? Aqui mesmo eu vejo um lado da igreja de Jesus. Está no tempo do pit stop, né? Está enchendo combustível. Mas o questionamento é, pode alguma coisa boa vir de vocês? E aí, igreja de Jesus, pode alguma coisa boa vir de vocês? E esse questionamento, querido, é o meu pensamento, e o que eu quero dizer para você é, até quando? Até quando você vai, de repente, se apoiar nos seus erros, nas suas falhas? Porque o que Jesus fala para nós todos os dias é, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Aí fala, pô pastor, mas é barril, é complicado, mas tem uma música que até o mano ali gosta, que fala como é que é lá, de você casa, e ele perdoa, ele limpa. Que a gente canta, o seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, né? Ele sara minha alma. Quantas vezes mesmo eu já não passei aqui ver a recuperação, ouvi aqui de baixo. Até o cara do atabaque lá, parecia que ele ia estourar aquela pelinha lá. E cantando, eu sou tua casa, tua morada, eu sou. Só que aí, o que acontece depois que para de cantar? É o que importa. Aí a gente fica doidão no seguinte. Natanael precisou ver algo para reconhecer que algo bom vinha de Nazaré. Que seguido de quando Jesus falou, ele falou, aí tá, é ele mesmo. É aquele que a profecia, né? Era falado, chegou. E aí o que eu endoido é isso. Natanael tem um encontro ali com Jesus. A partir daquilo ali, ele se torna um seguidor de Jesus. E a partir do descer do Espírito Santo, ele se torna um fazedor de discípulo. Aí eu pergunto a você, que fase você está? Você já encontrou Jesus? Já? O Espírito Santo já veio sobre a sua vida? Você tem feito discípulo? Porque senão alguma etapa aí foi pulada. Porque, querido, se não for para fazer isso, para que vivemos? Só para a gente estar na igreja? Segunda, quarta, sexta, domingo? Para quê?
E às vezes na igreja meia boca, que aí a família perdida dentro de casa. Às vezes um para um canto, outro para o outro, outro para o outro, outro para o outro. Às vezes chega em casa, dá um croquete na mulher. A mulher também, hoje em dia, né? Mulher baiana é barril, velho. Baixinho então. É, né, irmão Raquel? Vacilar, leva um jab, que vai ver estrela. E queridos, brincadeiras à parte, cara, existe uma urgência, cara. Existe. Ontem, cara, morreu um jovem que, no meio do ano passado, foi. Tá fazendo, bem dizer, 1 ano. É, em junho, né? Junho, nós tivemos a conferência aqui de louvor e adoração. Tem alguém aqui de vocês que, daquele tempo, estava aqui? Você estava, né? Que o pastor Daniel estava aqui, o Lucas. Tinha uns irmãos aqui. Cara, eu lembro como se fosse hoje. O pastor Daniel veio aqui, ó. O jovem estava sentado aqui, onde Normélia está, ó. E ele, cara, entregou, falou, sabe, tudo aquilo que Deus tinha para aquele jovem. E ontem de manhã esse jovem foi assassinado com alguns tiros. Aí você fala, cara, e aí? Todos nós sabemos que a nossa igreja é uma igreja com cunho evangelístico, com cunho recuperacional. E se nós pararmos para ver, a recuperação hoje é algo quase que zero. De 10 que passa aqui, onze cai. E, cara, é triste. Aí tem os remanescentes aí, tem o Jefferson, tem o Mano Barba ali, na porta. A minha oração todos os dias é que esses caras permaneçam. Como igreja de Jesus, e eu fazendo parte de uma igreja que tem esse cunho, a minha parte é o quê? É orar. Porque o fato deles ficarem de pé ou não é escolha minha, não, é deles. E cara, só chega notícia ruim. Às vezes você vê, acontece, pessoas que ficam, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quantos anos, esquerda? Você ficou? 5. Deu uma vacilada, voltou. Só que o questionamento é, queridos, até quando vai ser assim? Até quando as pessoas vão olhar e vai falar, será que pode algo bom vir do esquerda? Aí ele fala, não, pode sim. Aí passa um tempo, aí a primeira coisa que a pessoa fala é o quê? Tá vendo? O que pode? E eu estou dando um exemplo dele, mas queridos, isso serve para todos. Que é como eu falei no domingo, o crente crônico. Se não cuida, fica mais 5, volta de novo. Fica mais 6, 7, 8, 10, volta de novo. Aí tem irmão que fica quente 1 semana, na outra já está como, Neuma? Você tem que trazer gasolina, cara. Para nós fazer o caminho ali na porta. Na hora de falar do fogo, fogo! Joga lá um coisa para mim. Porque, queridos, nós precisamos parar e prestarmos atenção. Tem que existir algo bom em nós. Senão nós estamos fazendo o que aqui, velho? Só abrindo a porta, fechando a porta, reunindo sempre as mesmas pessoas? E o mais difícil, muitas vezes com os mesmos problemas que 10 anos atrás. Hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim, hora bom, hora ruim. Não sai do lugar. Alguma coisa tem que acontecer.
E para acontecer, o que precisa acontecer? Precisa fluir algo bom de você, cara. Porque se isso não acontecer, vai ficar aquele irmão, aquela irmã que é bom na igreja. Saiu da igreja, nunca nem viu. Se vê só. E olha lá. E família, cá para nós. Existe uma promessa nessa igreja que o pastor Magela ouviu. Meu sogro está aí já, né? Já entrando na curva dos 80. Já virando já um ancião. Só eu tô aqui há 10 anos, a igreja está do mesmo jeito. Não cresce, não sai do lugar. Alguma coisa de errado tem, não tem não? Só cresce recuperação. Recuperação. E olha lá. Tem hora que cresce, tem hora que murcha. Tem hora que cresce, murcha. Os especiais só murcha. A igreja murcha e quando cresce são os mesmos. Não muda. Às vezes alguém que sumiu volta, outro desapareceu, foi encontrado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas só fica nisso. Algo precisa acontecer. Porque quando Natanael viu que algo de bom fluía de Jesus de Nazaré, não ficou só ali. Os 12, olha o tanto que virou. Já parou para pensar nisso? Você acha que nós estamos aqui hoje por quê? Começou de quem? Jesus, depois os 12. E olha o tanto que já chegamos hoje. Só que hoje eu estou vendo, antigamente era assim. Acho que aqui já teve pessoas católicas já, não tem? Pessoas que já foram. O catolicismo no Brasil, tipo as pessoas falam assim, pô, eu sou católico, mas tem pessoa que só fala que é católico. Só para dizer que tem uma religião. Desde de tipo pequeno, ali que eu comecei já a criar um juízo, quando eu vi a pessoa falar católico, poucos eram aqueles praticantes. A maioria era católico, mas tudo só de boca. Isso era antes. Agora, pouco se ouve. A maioria é o quê? Eu sou crente. E aí inverteu. É crente. Aí você fala de qual igreja? Não. Faz parte da igreja, dos desigrejados. Ah, você é crente, irmão é crente. Vê o irmão só de domingo. Oh. Não é? E queridos, nós só temos uma vida só. O amiguinho aqui que ouviu que Deus tinha, morreu ontem, acabou. Segue-se o juízo. E sabe o que é mais legal? Aquilo de mais importante nessa terra você tem. Pelo menos você ouve todos os dias. Jesus. Ele é a esperança. Não existe outro. Não existe nada e nem ninguém que possa ser comparado. Não existe. Então tem a música que fala, eu vaguei mundo afora. Já ouviu essa? Mas só encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Será que você pode falar isso todos os dias? Eu tenho você, Senhor. Ou você é daquele que fala, eu tenho você, Senhor, chega aqui e fala, vai. É? Eu tenho Jesus, mas na hora de viver Jesus, cadê Jesus? Porque, queridos, nós precisamos entender o seguinte, até hoje eu estava falando com a minha esposa. Lógico que a Bíblia diz que a fé, ela sem obras, ela é o quê? Morta.
Só que às vezes me preocupa. Eu estava até falando, né? A gente viu uma situação e eu falei assim, cara, as pessoas às vezes se movem no assistencialismo, né? Não que não seja um braço da igreja, mas na hora de viver Jesus não vive. E aí eu falei assim, se for por ser por obras, só por obras, é melhor ser espírita. E aí de repente você pode falar assim, mas por que, pastor? Porque, vou dar um exemplo para você. O espírita, se for fazer uma sopa, ele vai fazer uma sopa com uma boa carne, com um bom macarrão, com um bom molho. Se for fazer um cachorro quente, a salsicha é sadia. Se for doar uma roupa, é uma roupa embalada, uma roupa nova. Se for doar um cobertor, é um cobertor novo. É algo novo. Aí, lógico, toda regra existe exceção, mas você vai ver o cristão. Queridos, sério, eu já fui alguém que necessitei desse braço da igreja. Uma vez deu uma crise de riso em mim e Elisama dentro de casa, que a gente foi escovar o dente com a pasta que veio na cesta, e nós escovava, não fazia uma espuma, a gente ria, que falava, cara, que pasta é essa? Não faz uma espuma, não faz nada. Mas foi aqui a igreja de Jesus se juntou para dar para nós. E cara, isso é triste, porque se eu entendo que Jesus é o melhor dos melhores, é aquele que é dono de todas as coisas, quando eu vou fazer algo para alguém, eu dou inferior daquilo que eu tenho? Oi? Isso é outro detalhe. Nós fazemos parte de uma igreja rica. Empresários assim, ó, a rodo. O carro mais velho que encostava lá na parada era o meu. Uma canguzinha. O resto, irmão, era só nave. E nós fomos escovar os dentes aquela noite, mas nós ria. Não sabia se eu ria de desespero. Que eu pensei, mano, se a pasta tá assim, na hora que chegar no arroz. Mas sabe o que eu fazia? Nós na prova, cara, é muito louco isso. Eu já até falei, eu acho isso aqui uma vez. Colocaram nós de líder de uma célula. E pô, nós atravessava, da onde a gente morava, nós atravessava para ir para a célula. Nós ficou responsável na célula pela cesta. Ah, verdade, nós estávamos começando aí, não era nem líder. E aí, estamos na célula, irmã Raquel. Aí o líder foi e fala assim, ó, célula que vem, nós vamos começar a arrecadar alimentos para o social da igreja. Aí eu falei, glória a Deus. Falei para ele, mas estamos dentro. Sei que passou a semana, chegou o dia da célula, chega, abriu o armário. Tinha 1 quilo de açúcar lá. Falei, esse mesmo. De mão vazia eu não vou não, velho. Fui, velho, feliz da vida, com açúcar debaixo do braço, levamos, colocamos na cesta, adoramos. Foi uma benção a célula. Cheguei em casa, goela seca, tomei água, falei, agora vou fazer um suco, bem gostoso. Na hora que abre a vasilhinha do açúcar, cadê o açúcar? E o açúcar que eu tinha foi na cesta. Falei, glória a Deus, toma um suco sem açúcar se quiser. E queridos, eu tinha toda a justificativa de repente para falar assim, pô, da próxima vez eu levo, porque é ou não é assim que acontece? E nós somos aquelas. Pensei rápido. Calma. Aqui temos Jesus. Nós temos o dono de todas as coisas. Às vezes, sabe qual que é o maior erro nosso? Nós fazermos
a gente, deixa eu achar uma melhor forma, pronto. Eu achar que eu só posso abençoar meu irmão se, por exemplo, se eu for rico, se eu tiver sobrando. E, cara, a sua fidelidade não está atrelada à quantidade que você tem. A sua fidelidade ao Senhor está atrelada ao quanto você crê que a sua vida pertence a Ele. Tudo que você precisar vem de quem? Dele. Aí eu falo para você, eu e minha esposa já passou fome nessa vida? Não, cara. Dificuldade? Já. Queria comer uma coisa, não tinha, mas nunca faltou o básico. E isso que é legal, a nossa fidelidade com Jesus está atrelada nisso, cara. Ele fala, seja fiel, busca primeiro o reino, a justiça, e todas estas coisas, que aí você lê um pouquinho para trás, o dormir, o comer, o vestir, a sua necessidade para que você viva, cara, nunca vai te faltar. E é fato. Por mais dificuldade que nós venhamos a viver, nunca vai faltar. Ah, pastor, mas eu já faltei, então será que você foi fiel em tudo? Ou você está fazendo igual o fariseu? O fariseu dava o que sobrava, fazia jejum e ficava lá. Estou jejuando já há 2 dias, 3 dias, cantando para todo mundo. E essa frase de C.S. Lewis, cara, é algo que me marcou um tempo atrás, e eu até anotei no meu bloco de notas. Diz assim, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Por exemplo mesmo, Nelma, você tem sonhado em chegar em lugares grandes? Sim ou não? E sabe o que te ajudou a chegar até aqui hoje? As dificuldades que você já teve. Te ensinou a ser econômica, a colocar o dinheiro onde necessita colocar, onde não. Porque você sabe que se não fosse isso, de repente você seria alguém que não conseguiria ter alcançado tudo que você alcançou. Outra coisa, José. José, ele chegou a ser lá o cabeça-cara do Egito. Comandava e desmandava. Mas o que aconteceu com ele? Dificuldades. Só que quando você é fiel em Cristo Jesus e para Cristo Jesus, queridos, as dificuldades só estão te preparando para o extraordinário. Mas o problema é que nós não queremos ser fiéis. Nós só queremos, por exemplo, dizimar. Porque é algo que nós queremos de Deus, é o suprir. Porque nessa hora é legal. Você já parou para pensar o seguinte? Na mesma proporção que você crê que não precisa dizimar, você também precisa crer que você não precisa se mover. O dinheiro, a comida, as coisas vai chegar na sua casa. Não precisa de dinheiro. Para que dinheiro os seus filhos comer, Angel? Precisa não, ué. Jesus cuida. Fato, eu creio nisso também. Mas nós sabemos que nós vivemos num mundo que precisa trabalhar, precisa arcar com os nossos compromissos, sim ou não? Mas também entendemos que tudo que acontece conosco, as portas que são abertas, as portas que são fechadas, o que acontece, o que não acontece vem de quem? Isso se você viver nele. Agora, se não, pode ser de você mesmo. Porque, queridos, entenda, existem coisas que Deus já tirou de nós, mas a gente faz questão de trazer de novo. E a gente fala, não foi Deus, e Deus está assim, onde que eu estou nisso, que nem eu sei. Eu falo, às vezes a gente até brinca a questão que existem pessoas que não são mais elas que estão aprisionadas a demônio, é o demônio que está preso lá, louco para alguém vir libertar, que não aguenta mais ficar lá. Porque o negócio é feio. Porque, queridos, o Satanás, ele entende que você com Jesus, você é maioria. Você acha que esses caras, esses discípulos não tiveram investida para os caras parar? Tiveram, A ponto do quê? Pararam. Quando Jesus foi, que aconteceu o que aconteceu, voltaram a ser tudo que eram. E isso tem a ver o quê? Daquilo que nós temos e aquilo que carregamos.
Aí a pergunta mais uma vez, pode algo bom vir de você? E isso tem que ser um termômetro para você. O que, pastor? Vou te falar agora. Quando eu encontro Jesus e eu esfrio. Se eu começo a voltar com os velhos hábitos, com as velhas coisas que eu tinha antes de Jesus, ou eu luto para correr para Jesus, não vou lutar contra o pecado, contra as coisas, não. Ou eu luto para vir aqui para Jesus, ou nada de bom mais vai ter em você. Porque, queridos, mais do que falar, nós precisamos viver. Eu, há 10 anos, eu ouço o pastor Magela falando que palavras convencem, mas exemplos arrastam. E vocês sabem disso. Sabe? Porque falar, às vezes você fala, por nada acontece, mas de repente a pessoa vendo a sua vida, alguma coisa acontece. Mas nós queremos tantas coisas de Deus. Queremos, nossa, muitas coisas. Mas nós não queremos ter nada de bom. E ele já falou, cara. O seu pecado, eu já nem lembro mais. Corre para Jesus, cara. Precisa começar a fluir algo de bom em você. Precisa. Comecei com a Nelma, continuo. Nelma, não vai ter propósito nenhum. Só vender uma pulseira, vender um colchão, se Jesus não for apresentado. Não adianta, cara, eu montar 1000 andaimes na minha vida, ganhar o melhor salário, se Jesus não for apresentado. Porque se algo de bom aconteceu comigo, cara, quando é uma notícia boa, quando é algo no mercado, Rangel, minha tia mesmo fazia isso direto. Ligava lá em casa e falava, ô Lucimar, ô Giovaninho, sua mãe tá aí, avisa pra ela que o leite lá no Carrefour tá R$2,70. A senhora riu porque já vivenciou essa parada, né? E era assim, cara. Nós morávamos no interior, era assim, a cidade só tinha uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Aparecia alguma coisa boa na cidade, era um avisando pro outro, fulano, você viu? Cidade toda sabia. É igual, ó. Vocês ouviram eu falar do jovem que morreu, correto? Mas eu tenho certeza que vocês ficaram sabendo antes do que eu. Eu fiquei sabendo hoje. Ontem vocês já ficaram sabendo, já não? Alguns já. Outros não. Alguns já. E é o que eu falo. Às vezes não. Notícia ruim, ela tem uma velocidade muitas vezes mais rápida do que o conhecimento do Evangelho. É igual a gente brinca, o fulano deu notícia dele, não, mas se não deu, tá bom. Significa que ele tá bem. Porque se fosse alguma coisa de ruim, nós já estávamos sabendo. Não é assim que a gente fala? E aí é o que eu falo. Quanto tempo do seu dia você fala, e aí, cara, já falou com Jesus hoje? Ô fulano, ó, descobri que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, cara. Você tá feliz hoje? É coisa até de maluco. Mas, cara, Jesus não te encontrou? Não é uma notícia boa todos os dias? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. No tempo de pandemia, cara, eu achei da hora. Se levantou um ministério, cara, numa igreja, que tinha um irmão que trabalhava na parte de telecomunicações. Ele pegou uma lista de números telefônicos e ligava. Porque ele teve que ficar em casa. Não foi? Lockdown. Fica em casa. Sabe o que ele fazia? Alô? Alô? Tu fala, não, eu não te conheço.
Eu não sei quem você é, mas eu estou só te ligando para te dizer que Jesus, ele te ama. E que independente da pandemia, ele está cuidando de você e da sua família. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração. Lia, posso orar por você? Meu pai foi um cara desse. Foi encontrado por uma ligação dessa. E eu acho massa, sabe por quê? Porque tudo para, mas Jesus, ele não para. A Bíblia fala que ele trabalha, ele e o pai não para tempo nenhum. Um dia meu pai fazendo entrega na rua, uma irmãzinha do coque atravessou a rua e falou assim: ei, filho de Deus, pode continuar fazendo tudo, que eu sou o que cuida da sua casa, da sua vida, dos seus, da sua saúde, de tudo. Tudo vai acontecer, mas com você e sua família, nada vai acontecer. Aí você fala, pô, mas estava todo mundo em casa, mas os anjos do Senhor estavam por aí. Ele não para. E aí o questionamento é, na pandemia você parou junto? Irmão, até dízimo entrou em lockdown. Acredita? Você ri, né? Mas é. Gente, do que é de igreja que fechou porta? Muitas igrejas. Fechou. Não tinha estrutura, não conseguia fazer nada, fechou. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar tudo. Os irmãos entrou em lockdown, fechou. Acabou. Só que você precisa entender que a igreja de Jesus, se é de Jesus, ela não para. Ela é viva. Ela se adequa e continua. Não pode parar. Paulo fala, não fala? Cristo em mim é o quê? A esperança da glória. Cristo em você é o quê, cara? Ah, não, foi Paulo que falou, pastor. Para nós isso não vale, não. Uai, tem que valer, não tem? Se coloque de pé nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos orar, que senão eu não paro. Sabe? Cristo em você precisa ser alguma coisa. Eu gostaria, assim, que nessa noite você fosse para sua casa, meditando nisso. Se tudo aquilo que você tem feito para que o nome do Senhor seja conhecido, ou para que o seu reinado e o seu reino seja estabelecido. Porque deixa eu falar uma coisa, e a Bíblia ela fala isso, que todos os reinos passarão, mas existe um que ele permanecerá para sempre. E não é o reino do Giovanni. Não é o do Rangel, não é o do Felipe, não é da irmã Raquel, da Evne, pastor Messias. Não é. Só existe um que não vai passar. E é o do nosso Deus. Então, se tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, não for de fato por meio dele, para ele, né? Não adianta. Você vai fazer aquilo que Mateus nos adverte. Pô, toda a glória você vai conquistar aqui. E essa não deve ser a real jornada sua e minha nessa terra. Nós nascemos para que tudo que somos, que temos, que não temos, honre e adore o Senhor. Então o meu desejo é esse. Que todos os dias você questione, poxa, pode sair algo bom de mim hoje? E podendo, flua. E deixa eu falar, só não vai poder se você não tiver Jesus. Se você tiver Jesus, pode muito. A oração de um que tem Jesus pode muito em seus efeitos. Queridos, Cristo vive. Cristo reina. E deixa eu falar, não se glorie. Porque senão o tempo passa, você nada faz e ele levanta outro no seu lugar. Então, por favor, queira você ser pelo menos uma xicrinha cheia da glória dele. Tem uns que, como eu é mais largo, não dá para ser nem copinho de 1 litro. Aqui já é varão, aqui já é bacia. Então, do que adianta, Elvis, eu ser uma bacia desse tamanho e nada ter? Oh.
De que adianta eu ter a saúde que eu tenho, tudo que eu tenho e nada glorificar o nome do Senhor? Nada adianta. Então, por favor, continue sendo esse louco que o Senhor escolheu para confundir o sábio. Continue sendo aquele que nada conhece, aquele que nada sabe, mas que tem tudo. E o tudo se chama Jesus Cristo. Existiram dois que enfrentaram os mestres. E quando um abriu a boca para falar, fala, pô, mas esse cara não tinha estudo, não tinha nada. Mas eis que eu vejo que ele estava com aquele homem. O que faz a diferença não é o tanto aí que você... Não. É o tanto de Jesus que você tem. E é Ele que vai fazer e que vai alcançar a sua vida, vai mudar a sua história e vai te usar, conforme o querer e a vontade dEle. Então, por favor, pode algo bom vir de você? Você pode responder isso todos os dias. E não esqueça, as dificuldades, elas só preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Esse é o meu Jesus. Pega o bagacinho e faz um sumo bom, um suco gostoso, um tempero bom, um sal para essa terra, uma água boa de beber em que há sede todo o tempo. Então feche os teus olhos aí e ore ao Senhor. Pelo amor de Deus, fala, Pai, eu quero ser esse. Assim como Natanael foi encontrado, aqueles homens foram encontrados, Senhor, eu quero ser esse, que algo de bom flua de mim. Eu quero ser esse agente de transformação. Eu quero ser, sim, Senhor, esse que por onde passar, eu venha falar do Teu amor, eu venha falar do Teu evangelho a tempo e fora de tempo. Porque só vivemos, Senhor, porque o Senhor olhou para nós, o Senhor nos alcançou. Se temos vida hoje é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Então, Senhor, só fortalece-nos. E mais uma vez, Senhor, a minha oração do início, que foi ali, Senhor, pedindo para que o Senhor aumente em nós o desejo de Te adorar, o desejo de Te buscar. Esse é o motivo, essa é a razão, Senhor. O Senhor é o motivo. O Senhor é aquele que nos faz prosperar. O Senhor é aquele que pega o homem do monturo do lixo e o faz assentar sobre os príncipes, juntamente com os príncipes. Mas por favor, seja a resposta de fidelidade ao Senhor. Seja fiel a Ele. Seja fiel ao Senhor. E eu tenho certeza que Ele responderá cada uma das suas orações. Ele vai cumprir com cada um dos sonhos e desejos que há dentro do teu coração. Mas por favor, que até mesmo os teus sonhos, os teus planos, que Jesus esteja em primeiro lugar. Que Ele seja o centro, que Ele seja o tudo, para que nada venha roubar o lugar dEle na sua vida. Senhor, eu oro por essa igreja, eu oro por os teus filhos, Senhor. Que essa chama, Senhor, pegue mesmo e não se apague. E que a escolha de cada homem e cada mulher aqui seja de honrar o Senhor todos os dias de suas vidas. E aonde passar, Senhor, sejam esses que falam do seu amor, que não tem vergonha, Senhor, de dizer do teu evangelho, de dizer desse amor que te alcançou e te alcança, que alcança todos os dias, Senhor. Nós clamamos sim por uma igreja viva, pois o Senhor é vivo. O Senhor é aquele que continua trabalhando e não para. Então, nós honramos o Senhor, sim, Senhor. Honramos o Senhor e entendemos, Senhor, que não temos para onde ir se não for ao teu encontro. Que sejamos, Senhor, essa árvore frutífera. Que as pessoas, Senhor, venham olhar para cada um aqui. E que venham, sim, conhecê-los pelos frutos.
E frutos esses, Senhor, de arrependimento, de justiça, de amor. Não mais, Senhor, com saudade das coisas passadas, mas entendendo que o Senhor nem lembra mais daquilo que passou. Um novo tempo, uma nova etapa, Senhor. Um novo tempo, uma nova etapa. As coisas velhas ficaram para trás, eis que o tempo hoje é novo. O presente que o Senhor te deu é o hoje. Então, por favor, viva a altura desse presente. Viva a altura desse presente. Que o Senhor continue abençoando cada um. E que vocês passem aí o continuar dessa semana pensando: pode algo bom vir de mim? E ao mesmo tempo sim, respondendo sim, pode. Porque independente o que eu fui, o que eu fiz, hoje o que reina na minha vida é o sangue de Cristo, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele é que faz nova todas as coisas. E vai para sua casa adorando ao Senhor com essa canção. Se você quiser ir embora, pode ir embora. Se quiser adorar, pode adorar. Vão em paz e tenham uma noite maravilhosa. Ele abriu mão de sua glória, chamou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu o destino, uma cava um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o rígido. Pois um anel